porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus o quê? Terra. E ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Esse aqui é a terceira separação. E depois que Deus fez essa terceira separação, ele disse: e viu Deus que isso era bom. Perceberam aí, irmãos, no versículo de número 10, que diz assim: chamou Deus. Essa questão de chamou Deus tem a conotação da autoridade de Deus sobre todas as coisas. Todas as vezes que se tem a intenção biblicamente de colocar alguém sob a autoridade de outras coisas, se dá a condição dessa pessoa de nomear determinadas coisas. Não sei se vocês perceberam. Vamos lá no capítulo de número 2 de Gênesis, olha só, vocês já perceberam isso? No versículo de número 19. Deus criou Adão, né? Colocou no paraíso. E o que Deus falou para ele? Disse o quê? Você não vai ficar sem trabalhar não. Você vai trabalhar. O que ele tinha que fazer? Qual era o primeiro trabalho dele? Colocar nome nos animais. Olha o que diz o versículo de número 19. Tem quem diga, né? Que se descobrisse quem inventou o trabalho, mataria, né? Quem é que inventou o trabalho, irmãos? E antes do pecado, viu? O trabalho foi criado antes do pecado. Diz aqui: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. A conotação aqui é da autoridade de Adão sobre todos os animais. Por isso que o homem é considerado a criação, ou seja, a joia da criação de Deus. Mas até os versículos de número 13, olha só o que diz. Versículo 11 diz: e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Veja, irmãos, essas expressões aqui, segundo a sua espécie, é que Deus criou todas as coisas. Nós vamos ver na criação ainda essa expressão segundo a sua espécie mais para frente. Mas todas as coisas que Deus criou segundo a forma que Ele queria. Não teria qualquer outra coisa a ser criado posteriormente. Não sei se os irmãos já souberam disso, mas na Segunda Guerra Mundial, os nazistas, os alemães, tinham cientistas dentre os médicos, dentre os seus oficiais, para usar como cobaia os judeus. Sabiam disso? Então, eles faziam algumas experiências. Por exemplo, cortava a cabeça do ser humano, cortava a cabeça do macaco e colocava a cabeça do macaco no ser humano. Vivia, irmãos? Claro que não, né? Por quê? Porque Deus fez a espécie humana e fez a espécie animal, macaco, né? E muitas outras coisas. Se tirava braço de um para colocar no outro. Não é assim que acontece. Por quê? Porque quando Deus criou cada coisa segundo a sua espécie. E hoje as pessoas têm o hábito de fazer que o homem se torne mulher, não é verdade? A mulher se torne homem. E hoje ainda se chama isso aí de gênero, essas coisas. E assim mesmo Deus criou a família, criou da forma que Ele queria que fosse criado, né? Não para ser homem com homem, mulher com mulher. Não disso, irmãos. Cada coisa no seu devido lugar, cada coisa para cumprir o seu papel no ser
semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Meu tempo está terminando, né? Quarto dia, irmãos. Quarto dia. Vou passar rápido aqui. Quarto dia. Aí sim, veio o sol, veio a lua. Versículos 14 e 19. Olha o que diz aí. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento. O que é o firmamento, irmãos? A atmosfera. Então, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E aí sim, irmãos, nós temos aí essa questão da rotação de sol, de dia, segundo a criação de Deus. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Veja, irmãos, Deus planejou agora a questão daquilo que dizem que é científico, não é verdade? Deus planejou a questão desses, como diz aqui o versículo de número 14, luzeiros, como lua e sol, para demonstrar estações. Os irmãos lembram das estações do ano? São 5. Quais são as 5? São 4, desculpa. Então, são 4. Nós estamos vivendo agora no outono, depois vem o inverno, depois vem a primavera, depois vem o verão. Então são só 4 estações. E isso, irmãos, foi pré-estabelecido por Deus. Não tem jeito de o homem modificar isso. Não foi criado posteriormente, não. E até mesmo a questão do dia. E aqui vem confirmar justamente essas questões para dias e anos. Alguém pode perguntar assim: mas por que nós temos anos, né? Por que nós temos 2016? Por que antes de Cristo, depois de Cristo? Porque Deus estabeleceu assim. Deus tem propósitos nisto também. No calendário, na agenda de Deus, Deus sabe o dia que Jesus Cristo vai voltar. Deus sabe o dia que Ele vai estabelecer o seu reino milenar. Deus sabe o dia que a eternidade vai estar assim se iniciando, irmãos. Nada foge ao controle de Deus. Deus não é pego nunca desprevenidamente, de maneira nenhuma. Até o versículo 19 tem que correr. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite. E fizeram separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. 4º dia, irmãos. Vamos parar aqui, né? Ainda temos ainda 3 dias. Vamos ver na semana que vem esses dias. E aí, quem sabe, nós passamos para a segunda parte do estudo. Mas uma coisa é certa. Veja, irmãos, nada do que nós vivemos, no sentido de ser organizado, está dentro de um propósito, de um esquema, foge à soberania e ao propósito de Deus. É isso que eu quero trazer para os irmãos. E não esqueçam, nós cremos nisso, irmãos, pela fé. Nós cremos nisso, que é pela fé. Não é porque aqui está os cálculos químicos, os cálculos físicos, os cálculos matemáticos, vamos dizer assim, no sentido de provar isso. Não! A palavra de Deus falou, está falando. E claro, nada disso aqui pode ser assim desacreditado, até mesmo cientificamente e historicamente. Então nós precisamos ter convicção do Deus que nós cremos e que fez
todas as coisas. Amém? Amém. Vamos orar?